vocês mais um Resenha do Louvor. Muito bom, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo, mas muito bem-vindo estar aqui conosco mais uma vez aí acompanhando histórias de pessoas comuns, mas com grandes histórias. Com histórias extraordinárias. Muito bom. E a gente vai começar já anunciando os nossos patrocinadores e agradecendo, né? O nosso primeiro patrocinador é a Chocopate, que está aí, uma confeitaria, né, incrível, que serve com bolos, com doces, com sobremesas para esse final de ano. Aí já o QR Code está aparecendo na sua tela. Já salva esse número aí que você vai precisar para sua próxima festa, o próximo aniversário, o próximo encerramento de final de ano. Vem com a gente e já salva o contato dela aí. O nosso outro patrocinador do episódio de hoje é a NET Salgados. A NET Salgados é salgados para sua festa, para o seu buffet, para sua confraternização de final de ano. Tudo. Salgados deliciosos, saborosos, sequinhos, crocantes. Então, a mesma coisa, já pega o celular, o QR Code está aparecendo aí na tela, já salva esse número. Quando estiver na sexta-feira à noite, com aquela vontade de comer alguma coisa diferente, já liga lá e chama que eles entregam, tá bom? E depois que você comeu tudo, e aí você fala, preciso queimar calorias, o que a gente faz? Olha aí nesse QR Code. Carol Lima, a braba, personal, aquela que vai ter, assim, pra você solução pra tudo. Emagrecer, manter o seu corpício, massa magra, o que você quiser, gente. E que se você também tá bem do jeito que tá, mas pode dar uma melhorada, Carol Lima. Se for só pra fazer manutenção da saúde também, importantíssimo. Já salva o contato dela aí, segue no Instagram, personal Carol Lima, @personal Carol Lima. Fechou? E hoje a gente tem um patrocinador novo. Inédito. E eu adoro e gosto assim. Shekinah-Cell. Uhul! Gente, tá com o seu celular. Ai, quebrado. A tela tá ruim. O plug pra colocar o seu foninho não tá indo mais. O carregador não tá prestando. Chama o Shekinah-Cell. Eles têm a solução para você. E se você tem a vontade de ter uma segunda renda, fala com ele também, porque ele tem o curso para você. Você pode entrar em contato, tá aí para você o QR Code, o telefone, você vai estar lá com Adriano. Isso certo? Mesmo. E tá aí uma área que não fica sem serviço, não né? Fica, Toda tá hora tem um celularzinho quebrado para arrumar. Ah, gente, pior que muito bom. É uma tristeza real, né? Exatamente. Quem fica sem celular hoje? Ninguém, né? Ninguém. Então, quebrou, chama o Adriano lá, já salva o contato dele. Isso aí, não deixa... E bora consertar o celular, tá bom? Certo. Bom, então vamos lá para nossa apresentação de hoje. Bom, como todos sabem, eu sou uma pessoa um pouco metódica, né? Então, na minha cabeça, vou entrevistar meu pai, depois minha mãe, depois o Adam, Michele, depois o Davi. Mas nós temos o Adam aí correndo, né? Com o nascimento da pequena Antonella. E temos a Michele também nessa correria de final de ano trabalhando. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje a gente tem aqui a presença ilustre do Davi, juntamente com a Gabriela, sua esposa. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado pelo convite, Emily, Tati. É um prazer para nós estarmos aqui, né? Participando desse projeto de vocês. Muito bom. O Resenha do Louvor é muito gratificante pra gente estarmos aqui, com certeza. Muito bom. E no programa de hoje, como vocês já sabem, todo programa tem um tema. Hoje o nosso tema é alcançando objetivos, tá? Alcançando objetivos. Então já pega o papel, a caneta e o bloquinho de notas do celular e acompanhe e escreva as 3 pistas que a gente vai deixar aqui. Já posso falar primeiro? Pode, manda. Tô um pouco ansiosa. A primeira é positividade. Olha, eu vou até silabar essa palavra para vocês. Positividade. É isso que nós temos que ter nas nossas vidas. É meio difícil, complicado, sim, mas não é impossível. Você pode colocar em prática e dar certo. Muito bom, muito bom. E a gente vai entender um pouquinho dessa positividade aí na caminhada de cada um deles, né? Do Davi e da Gabi. Então vamos começar aí com você, Davi. Começando do começo, como sempre. Fala um pouco, no primeiro episódio, eu acho, ou no segundo, eu tive a oportunidade de falar um pouco disso, né? Do privilégio de nascer num lar cristão e de conhecer o evangelho desde cedo.
Fala para você, da sua perspectiva, como é que foi esse privilégio e de poder conhecer o Senhor desde criança, né? Sim, como já foi falado, né, em episódios anteriores, né, nós viemos aí de uma família cristã evangélica, né? Desde berço, desde pequeno, né? Nós sempre fomos ensinados, né, à luz da palavra de Deus, né? E eu vejo isso como algo muito importante e essencial, que foi aquilo que realmente nos trouxe uma base para crescermos, né, e buscarmos objetivos e principalmente assim sempre procurar fazer escolhas seguras, escolhas certas, né? Eu creio que realmente a base e esse ensinamento assim desde criança, né, aquela escola bíblica, né, aquele método mais tradicional, eu creio que foi o que nos deu essa direção mesmo para errar menos possível, né? Sim, sim. Assim, não que sejamos perfeitos, mas... Exatamente. Mas assim, na hora das escolhas, né? Do que é certo, que é errado, ter né? o embasamento correto faz toda a diferença. Exatamente. E você não teve nem desculpa, né? Fala um pouco dessa história aí, do seu primeiro presente aí da infância. Fiquei sabendo dessa questão aí, eu tô muito curiosa pra entender, que eu sou uma pessoa curiosa. O meu primeiro presente, né? A minha mãe, ela tá até aqui, ela pode confirmar, né? Foi uma Bíblia, né? Então, assim... É algo meio incomum. Nasceu, pá, Bíblia no menino. Exatamente. É algo meio incomum, né? Normalmente... As pessoas vão visitar, levam uma roupinha. Leva uma roupa, enfim, né? Mas, assim, foi até a irmã externa. Externa, mãe? Isso. Foi a minha mãe tá aqui pra confirmar, a irmã externa. Sim. Que Nossa, da antiga igreja de Vila Lais, né? Que a gente chamava. Sim. E ela levou esse presente, essa Bíblia, né? E escreveu lá, assim, profetizando mesmo, né? Que eu estaria vivendo ali nos caminhos do Senhor, né? Que seria um homem de Deus. Eu acredito que é algo bem profético mesmo, né? Amém. E estamos aí na caminhada, procurando crescer, evoluir e se tornar um varão perfeito, como a palavra diz. Amém. Amém. Palavra que Depois diz, a né? Gabi conta pra nós como que tá. Não, eu digo... Tô com medo agora, hein? Foi só uma espiritualmente falando. Não, eu digo perfeito não no sentido de ser uma pessoa perfeita, mas a estatura de um varão perfeito, assim como a palavra diz, né? Sim. Palavra, com que certeza. procura apresentar-te a Deus como obreiro, né? Que caminha... Irrepreensível, exatamente. Muito bom. Que é a nossa caminhada diária, né? Sim, sim. Um dia a gente vai alcançar. Com certeza. Se Deus quiser. Amém. E aí, nessa caminhada aí de ser introduzido no evangelho desde cedo, veio muito rente com a gente a música, né? Sim, com certeza. A igreja é um ambiente que é muito musical, né? Sim. Muitos cantores, compositores, artistas tiveram esse primeiro contato com a arte na igreja, né? E com isso certeza. Na nossa vida não foi diferente, por estímulo, incentivo, né, dos nossos pais. Como que foi aí esse início seu na música? Fala um pouquinho. Davi, eu também, né, estudei. Nós estudamos na antiga ULM, que hoje é a EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. Fala um pouquinho aí dessa questão da música na sua vida. Então, que nem você falou, né? É inevitável. Quem tá na igreja sempre vive a música ali, né? As criancinhas que a gente lembra, né, da nossa época, né? Eu lembro aqui o Vinícius, o Gabriel, Felipe. Que os meninos, o Felipe, da Alessandra, assim, a gente tava tocando, a criançadinha tudo ali observando, imitando, né? E realmente tendo a gente como um espelho mesmo, né? E com a gente também não foi diferente, né? Desde cedo a gente ali na igreja, então a música sempre esteve presente. Os nossos exemplos eram o Donizete, né? Sim. A galera da antiga aí, né? O Celso. Minha mãe vai lembrar melhor. O Celso, o João na bateria. Então a gente... Até porque a pastora, ela era diretora de cântico. Inclusive ela falou no episódio anterior. Acho que era outro nome. Era diretora de cântico? Tá vendo? Esse cargo nem existe hoje, né? Diretor de cântico. Mas assim, a nossa caminhada foi essa. Aí veio a questão da ULM, né? Sim. Que você até comentou no episódio anterior também, né?
o incentivo dos nossos pais, né? De falar, não, vai estudar, vai buscar, né? E aí eu lembro que na época, na nossa igreja, eu fui um dos... Acho que mais alguém passou, eu não lembro. Acho que foi só você. Eu acho que na nossa vez, acho que só eu que passei, só você né? passou. Um monte de gente foi lá fazer a prova. Sim. Aí eu entrei como iniciação musical, né? E, enfim, né? Aí fui aprendendo ali, Sim. né? A base musical. E eu tinha o sonho de aprender bateria, que eu já tocava, né? Sim. Aí na ULM era muito difícil, o instrumento em si. Aí passado o tempo... Muito concorrido, né? Bateria. Bem concorrido mesmo. A galera que é da música sabe. Aí, com o tempo, eu acabei pegando saxofone, que foi um instrumento totalmente assim, né? Super igual, né? Super igual a bateria, porque era o que tinha vaga, porque não aproveita. tinha vaga pra bateria. A gente Percussão, aí aproveita. foi pra sopro. Aí fui pra sopro. Aí foi algo bem rápido, assim, que aconteceu um incidente, não consegui continuar. Sim. Mas só na ULM eu acho que eu fiquei uns 6 anos. Nossa. 6, Deu 7 uma anos. boa base, né? Teve uma boa base, né? Muito bom. Na Universidade de Tom Jobim. E é isso, né? Muito bom, E muito de bom. você ter escolhido esse curso, você falou aprimorar, né? Você na bateria. E como que foi pra você na sua vida pessoal, você escolher o seu curso? Né? Porque a nossa vontade é sempre essa. Passou a adolescência, acabou os estudos, a gente quer uma formação. Como que você se descobriu pra sua formação? Formação profissional. Isso. Então, aí, assim, eu sempre, de criança, adolescente, enfim, né? Sempre gostei muito de esporte. Então, o meu sonho, na verdade, era fazer jornalismo, né? Então, eu olhava a galera, né? Globo, assim, a gente via Sim, ali, né? Pô, sim. tá ali perto de jogadores Comentar sobre esporte e tal. comentando, tem aquele acesso ali, né? Ao vestiário e, de certa forma, são nossos heróis, assim, quando a gente é criança. Aí, o meu sonho era me tornar jornalista. E aí, eu fui atrás até, fiz o Enem, né? O Enem, o ProUni e tal. Aí entrei para jornalismo na Faculdade de São Judas. Na época era no Butantã, Sim. que era lá, enfim, no Butantã, longe. Não, Lá no Butantã mesmo. não tinha nem metrô na época, né? Em Pra gente é longe. 2007. Acho que 2007, 2008. Quem tá assistindo de longe, a gente tá aqui na Zona Leste, Penha. A gente tá aqui Na linha Penha. vermelha, É né? longe. Aí na época era mó rolê, enfim. Mas aí, enfim, aí eu não dei sequência, fiz acho que um semestre de jornalismo. Aí vi que não era bem aquilo que eu queria, né? E aí, profissionalmente, aí eu abandonei a questão do jornalismo. E depois, mais pra frente, foi 2008, acho que 2008, 2009. Aí eu também fiz o ProUni, entrei na Uninove, e falei a propaganda aqui. A Uninove é 10. Pô, eu também me formei lá, vamos fazer uma champa. Tem muita gente que se formou na Uninove. Você também? Ah, então vamos falar, Uninove é 10. Patrocínio resenha. Mas assim, enfim, uma ótima faculdade. Sim, sim. Aí eu entrei já pra educação física, né? Fui fazer a licenciatura em educação física. Aí eu realmente me formei e segui nessa área, né? Na profissão de lecionar, né? De dar aulas mesmo. Sim. Na escola pública. Sim. E aí eu segui nessa linha aí. Muito bom. Uma das coisas que eu acho legal em você, que eu acho, né? Entra um pouco nessa primeira pista que a gente deu de positividade. É que você... eu via muito isso, assim, nessa época que você fazia faculdade. Eu até conto isso em alguns lugares, assim. E você foi prestar o concurso antes de concluir a faculdade. Você tinha tanta certeza que não é isso e vai dar certo e tal. E aí fala um pouco sobre isso. Você passou no concurso antes de ter o diploma na mão. Isso, exatamente. Assim, aí no caso eu tava na faculdade, deixa eu ver se eu... É que eu sou ruim de data. Mas eu me formei em 2010. Ontem, isso, 2010. Né? Você tava se formando, eu tava entrando. Eu me formei em 2010. Aí eu, que nem a Emily falou, já fiz o concurso, estando no último ano da faculdade, já fiz o concurso para professor do estado, né? Caramba. De São Paulo. Aí eu já passei no concurso e aí deu o tempo certinho. Eles chamaram uma galera, aí quando eu me formei, eles me chamaram. Eu entrei na lista aí,
dei sequência Muito bom. no estado, né? Lecionando para criançada, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Muito bom. E essa trajetória aí. Meu, que legal. Ele conseguiu... Quantos anos você tinha? Na época, 24. 24. Na época eu tô com 34. Ele eu tinha uns 23, 24. Ele conseguiu cedo que muita gente coloca como objetivo pra vida toda, né? Tipo, exatamente. não, quero passar num concurso, né? Coloca como objetivo. E foi por isso, por essa positividade, por acreditar e falar, não, vou conseguir dar certo. Sim, com certeza. Vou ir atrás. E aí, vamos incluir a Gabriela nessa né? conversa, gente? Por favor. Aí a Gabi que ela chegando. Gente, conta essa história que é inusitada, de como vocês se conheceram. Pois é. A gente se conheceu num show. Um show. Eu sou bem de conhecido. Né? Eu sou de Morungaba, né? Interior de São Paulo. Por mais que é perto, ao mesmo tempo é longe, ninguém conhece porque é muito pequeno. Sim. Quantos habitantes tem em Morungaba? Acho que uns 12 mil. 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Você vai comprar pão, todo mundo sabe, né? Agora você começou a falar de Morungaba, só pra eu me redimir. Não tem só um ginásio em Morungaba, né? No primeiro episódio eu falei que só tinha ginásio. Não, Emily, tem som tem de som? ginásio. Então eu falei certo. Tem som ginásio, sim. Entendi. Tem som ginásio, Morungaba. Tem só um ginásio, só um centro de eventos, só uma prefeitura. Só um parque. Só tudo. Só um parque. Entendi. Morungaba é pequena. É pequena. E qual foi esse show que você veio pra... Então, e a galera de Morungaba, né, que eu era da Igreja Batista lá, a gente sempre participava da Marcha para Jesus, que é o evento que a Igreja da Renascer faz aqui, né, que traz gente de todos os estados aí. E a gente reúne sempre milhões de pessoas. E a gente sempre veio pra cá em caravana mesmo, né? A gente, né, lotava ali um ônibus, uma van e vinha pra cá. E foi em 2012, que daí a gente veio pra cá. E o Davi tava lá com a galera da igreja também. E a gente se conheceu lá. Gente, milhões de pessoas no evento. Pois é. A gente tem que ir pra marcha. Você me chamou a atenção que não era pra gente falar mais sobre isso. Eu falei de novo. Foi você. Vai começar a parecer que a gente tá meio desesperado. Muito bom, Gabi. E a gente se conheceu lá, né? A gente passou, na verdade, o evento acontece o dia todo, O dia todo. E a gente conversou entre si lá, e algumas pessoas de lá, e de Morungaba e daqui. E aí, no outro dia... Trocou o telefone? Não trocou o telefone. Olha como foi. No outro dia, naquele ano da marcha, eles fizeram um negócio lá de... que eles tinham uma foto de satélite que pegava todo o pessoal. Jesus amado. E aí a gente clicava vendo, no Facebook, a gente ia lá e aumentando, e a galera ia aparecendo e você ia se marcando. E aí eu adicionei, todo mundo se marcou lá e eu adicionei todo mundo que a gente conversou aqui. Sabe quem só me aceitou? O Davi. Só o Davi me aceitou. Literalmente, pra vida. Entendeu? Até hoje você carrega essa... Só o Davi me aceitou. Oh, meu Deus. Só que... Ainda bem, né? Ainda bem. Né? Só que você também tinha me procurado no YouTube também, né? No Facebook? Porque assim, eu fui stalkear, né? É stalkear que fala, né? Stalkear. Que é, tipo... Só que na época não tinha muita coisa, né? Tinha o Face já? Tinha Facebook. Era o Face. E aí eu sabia da igreja, aí fui procurar e joguei lá no YouTube. Aí cheguei a ver alguns vídeos da igreja, né? Umas danças deles antigas, uns vídeos... Era um vídeo que não tinha nem áudio. Uns vídeos sem som, sem nada. Mas deu pra já ter uma galera base. aqui, ó. Essa galera. Ter uma base, exatamente. E aí foi, né? Aí a gente começou a conversar... Pelo foi Facebook. logo no outro dia, né? Na segunda. A marcha foi no domingo. Foi no sábado. Sábado? É. Eu sei que foi bem rápido, assim. Sim. Aí a gente já começou a conversar no Facebook, né? Sim. Aí na época ela trabalhava numa academia. Verdade. Ficava no Facebook lá, o pessoal passava lá, ela nem via e ficava conversando comigo no Facebook. Aí
ele fazendo educação física. Ai, me dá algumas dicas, vai. E aí a gente foi se conhecendo e tal. Sim. Aí foi engraçado que, assim, eu tinha uma visão... Isso é muito engraçado. Pra gente é engraçado. Uhum. Tipo assim, eu falei, meu, a menina do interior, né? Falei, meu, é estereótipo, né? A gente já... Interior, capital, né? Aí eu falei, meu... Aí ligando tudo, eu falei, meu, você tem galinha aí? Tem galinha na sua casa? O chão é tipo de barro? Meu Deus! Tem, tipo, animal, já pensava em, sei lá, aí porco. Você já tava pensando igual Ele no já achou que você morava no anterior. sítio. Não, assim. tipo eu falo pra sítio ele mesmo. que ele achou que eu era fazendeira, eu acho. Não, é que sabe o que ele tava pensando? Que você morava vizinha da onde a mãe da pastora Cida, né? Que ela conta do episódio anterior. Pensou que tinha Bita também dentro de casa. A minha visão era essa. Realmente, de aquele interior. estereótipo, né? Meu, interior, Aham. É o que tem. né? Aí eu falei já, pô, vou andar de cavalo, vou, né? Estourei, né? Aí no telefone, a gente ficava horas no começo, né? Conversando. Sim. Falou, não, aqui não tem galinha. Não, Minha casa Sua casa tem galinha? é uma Não. casa normal, tipo, né? Tipo, tem... Enfim, Ai, gente. não tinha nem cachorro na casa dela. Muito bom. Aí foi muito bom. engraçado, assim. Só que ela também tinha uma visão daquele estereótipo também da capital, né? De quem mora na capital, que também ela pode falar melhor. Que era a questão, assim, da violência. Nossa, eu já pensei nisso. Tipo, nossa, aí morre quantos aí por... Sabe aquela coisa? O Deve seu assaltar. Morreu quantos Não, no seu bairro hoje? eu moro num bairro normal, não tem assalto, não tem nada. É engraçado, né? A gente Sim. tem aquele estereótipo, né? Estereótipos. Meu, e aí dessa conversa, Aí estão evoluiu. conversando até hoje. Não, dessa conversa, né, da marcha, um mês depois, né, daí você foi pra lá, primeira vez. Nossa, eu lembro disso. Que O foi Wagner que levou. que foi levar. Eu lembro disso. E eu ainda, minha mãe sabia que eu tava conversando com alguém, porque a gente ficava assim, eu chegava da faculdade e ficava assim, 3 horas falando com ele no telefone. Eu entrava pra casa 3, 4 horas da madrugada. Nossa. Minha mãe sabia que existia alguém, meus Aham. pais sabiam, né? Aham. E ele já tinha me avisado que ele ia pra lá. Só que eu não tive a coragem de falar isso De pros contar. meus pais. Ah, meu Deus. Aí no domingo que ele foi pra lá, eu tava na igreja, Jesus. na escola Nem bíblica, sabia. e ele mandou uma mensagem: estou chegando. Aí eu fui lá assim: mãe, Então, sabe aquele menino que eu tô conversando? A minha mãe andou assim: Ah, tá aí. ele tá chegando aí. A primeira coisa que a minha mãe pensou: eu não arrumei a casa. Sério. Né? E o meu pai já ficou meio assim, né? Meu pai já, Aham. né? Aham. sim, Mas, normal. E depois de lá, dessa primeira visita, acho que um mês depois a gente tava namorando. Começou a Não, namorar. é engraçado, foi exatamente o que ela falou, né? Eu cheguei, tipo assim, ninguém tava me esperando, meu, e Meu você Deus. percebe, né? Aham. Tipo, você entra na casa, todo mundo... Quem é você? Os irmãos dela, o Dani, o Otávio, tipo, Eram pequenos. tipo tirando mó barato, assim, né? Sim, sim. Mas mó climão, assim, né? Engraçado. Porque, tipo, ela tinha um pouco de vergonha, né? Tipo, receio, Tinha. assim. Sim, sim. Primeiro namorado? Sim, sim. É complicado, mas assim, né? Depois vira tudo história e a gente Hoje a lembra gente e dá ri, risada. né? Hoje dá Hoje risada, a gente mas- ri. Na Mas- situação era tenso. Foi. Muito E aí a minha mãe, depois do culto que ele tava lá, o Wagner foi levar ele na rodoviária Sim. ainda, pra ele comprar a passagem de volta. Pra voltar. Que ele foi de manhã, ele tinha que voltar à noite Sim, já. sim. E aí eu te levei na casa da minha avó, né? Pra depois ir pra minha casa. Pra dar tempo da sua mãe arrumar Isso, a casa. Isso. Foi Não, estratégico. mas você não, me foi levou, estratégico. você não me levou na feira? O Eu levei ele passeio, na feira. o passeio de Morungaba Eu é levei feira. ele na feira. E a feira lá... Não tem meu, shopping em Morungaba, né? Não tem shopping. tem shopping. Não tem. E a feira lá, tipo assim... Aí, Emily, você... A feira não tem ninguém lá. Não, porque eu pensava, pô, São Paulo, feira... Você Lotado. vacilar, você perde o celular, enfim, né? É lotado.
um esbarrando no outro, Sim. suado. Lá é tranquila a feira, é uma maravilha. Eu assustei quando eu conheci a feira aqui, que eu cheguei assim, uma muvuca, Totalmente todo mundo diferente. gritando. Eu falei assim, o que é isso, gente? É feira? Oh, Porque lá é totalmente diferente. São 10 barraquinhas, ninguém fica gritando. Se você quiser ir lá comprar frutinha, você vai lá compra, entende? Não tem Até concorrência Não pra ficar tem, gritando. gente. Até não porque tem. o Davi ia pensar assim, que como é tudo lá, vocês moram com galinha, com fazenda É, e tudo, não- aí já fica na tem base casa. da troca, né? Te Isso, dou uma isso. galinha, você me dá um Meu boi. Deus, né? Chegou no período... Período Nossa, rolo. qual que era o período que era troca? Eu até esqueci. Tivesse professor de história aqui, Ai, o período agora- da história que era só troca de É. mercadoria. Gabi, agora uma pergunta assim, que não quer calar. Porque você é lá de Morungaba, né? Além do Davi, né? O que te motivou você vir para São Paulo? Qual foi a motivação para você vir para São Paulo? O que aconteceu nesse... Então, eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade de odontologia. E logo que depois que eu me formei na escola, né? Fiz ali o 2º grau, eu queria entrar, né? Porém, todo mundo sabe que a faculdade de odontologia é caro. Caríssimo. É caro, né? Pra você pagar ali no particular. É caro a mensalidade, é caro os materiais, né? materiais. Pra manter os estudos. Isso. E aí, não era uma das minhas opções vir para São Paulo. Jamais sair lá do interior. O máximo que eu faria, Jundiaí, Campinas, Pra ir e voltar pra para ir casa. voltar para casa, né? São Paulo nunca foi uma das minhas opções. E aí eu comecei, né, a fazer a faculdade de odontologia em Bragança Paulista, na USF, pagando. Na época, eu entrei com uma condição, que eu entraria pagando e eu tentaria uma bolsa de estudo lá dentro, né? Só que eu fiz 2 anos e eu não consegui essa bolsa de estudo lá e eu tive que trancar, né, a faculdade. Na época, minha mãe, ela trabalhava em 2 cidades, professora também. Só que era... Como que fala? Não é concurso. A minha mãe era contratada, né? Contratada. Ela trabalhava 1 ano, era mandada embora. Daí chegou uma hora que ela falou, Gabi, não dá mais, né? Eu tenho 2 irmãos também. E aí eu tive que trancar a faculdade. Assim, frustrante Nossa. estar Segundo ano. Segundo ano. interrompendo um sonho, né? Eu ouvi a pastora falando aqui, né, do filho que ela perdeu, né, da frustração que ela teve, que ela não queria ver ninguém. Quando eu parei, a gente cria um relacionamento com as pessoas que a gente estuda, né? São todos os dias junto Todos ali. os dias. E eles me mandavam mensagem, me ligavam, e eu não Nossa. queria falar exatamente com ninguém. Por quê? Porque eu tinha perdido aquilo, né? E logo depois, eu conheci o Davi, né? Eu conheci o Davi, Você ainda tava? eu ainda tava, Ainda tava né? Tava fazendo. na USP. E ele acompanhou comigo essa frustração toda. Eu tive que trancar e eu fiquei por 5 anos parada. Nossa, foram 5 anos. Foram 5 anos Bastante. parada. E 5 anos eu tentando bolsa pelo ProUni. Eu fazia o Enem, estudava. Chegou no 5º ano, gente, sério. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou mais fazer. Porque eu não quero mais, sabe? Assim, não sei, depois eu Porque trabalho. você cria uma expectativa e frustra. E nunca chega. E na época, eu até cheguei a arrumar um trabalho dentro de um consultório odontológico. Eu era auxiliar, Dr. Felipe, lá em Morungaba. Sim. Sempre me incentivou, mas também Tem parece mais que... de um consultório, né? O pessoal de lá vai assistir. O pessoal de lá vai assistir. Eu não consegui segurar. E nem dá pra falar, corta essa parte. Tem mais de um consultório. Tem mais. Comércio é mais variável. Galera de Morungaba, a gente ama vocês. É brincadeira, viu? E aí, o Dr. Felipe sempre me incentivou. Ai, então, gente. assim, aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de me formar, Sim. ele tava ali Tava ainda. ali. Só que eu sentia muita dificuldade, porque eu não conseguia entrar pra faculdade, né? E aí, nesse último ano, eu já tava com o Davi, e ele falou assim, Gabi, tenta lá em São Paulo. E eu falava assim, mas se eu tentar pra lá, não tem como eu ir e voltar. Sim. Eu tenho que ficar lá. Aí eu conversei com a minha mãe, com os meus pais, eles falaram assim, vai, tenta, né? E aí eu peguei, fui e coloquei as inscrições aqui para São Paulo.
Foi até o Davi que fez essa minha inscrição, porque eu tava tão assim, sabe, assim... Desgostosa. Você tava já desacreditada um pouco. Aí ele pegou, falei, faz aí as inscrições, aí ele fez... E foi ele que viu o resultado. Uau. Foi ele que viu o resultado. Caramba. Né, que quando eu já não tava mais... Não tava acreditando mais. Mesmo ali. Aí ele me liga e ele fala assim, você viu? Acho que era o último dia do resultado. Viu o quê, menina? Você viu? Eu assim, não vi. Acho que eu tava trabalhando. Eu acho que eu nem tinha computador, né, em casa. Eu via no meu trabalho. Daí ele falou assim, você passou. Tinham 4 vagas. E eu fiquei ali entre as 4, né? E eu falei assim, sério? Daí ele falou assim, só que agora você tem que vir urgente pra cá trazer toda a documentação. Assim, eu tinha 2 dias pra resolver a minha vida. Não é um RG, um CPF, a documentação. É até o exame do pezinho, né? Exatamente. É isso. E aí, muita coisa. Eu cheguei, contei pra minha mãe, contei pro meu pai. A minha mãe, ela sempre incentivou a gente a estudar. Ela pegou e falou assim, vai. Uau. Meu pai já ficou meio assim, porque ele sabia que eu teria que vir pra cá, né? E aí ele já tava sentindo que ia ser um caminho sem volta. E aí eu peguei e vim pra cá, tudo. O Davi que foi comigo. Porque eu nunca tinha saído de Morungaba. Eu nunca tinha andado de ônibus. Meu Deus do céu. Entende? Pra você ter noção, ela deu sinal pro metrô. Eu vou nesse. Não foi o sinal. Ele Ai, Davi. passava assim, daí eu ficava assim. Ele vai parar? Esse? Daí ele falava Esse assim, vai pra Penha? gente, é uma realidade totalmente diferente. Nossa, Né? Gabi. Então, assim, o Davi me pegou real no colo. A gente vai lá, vai fazer isso. Sim. E aí, graças a Deus, deu tudo certo lá com a documentação. E eu tive que vir pra cá. E aí, a ideia no início era de eu alugar uma coisa perto, porque a faculdade é em Santo Amaro. Também não era longe da nossa casa, né? Imagina, super perto. Não era perto, não era perto. E aí, a ideia inicial era eu alugar ali, né? Sim. Como que chama quando ficam vários alunos juntos? Uma república. Uma república. Né? Eu já tinha ganhado a bolsa mesmo. Né? E só que no início, daí eu fiquei na casa de vocês, né? Temporariamente, que virou... Virou fixo. Virou um fixo. Estamos aí até hoje. Né? Então, a minha vinda pra São Paulo foi dessa forma. Uau, Gabi. Eu acho que esse ponto que você tá contando alinha muito com a nossa segunda pista, né? Pra você alcançar um objetivo. Aí, vamos lá, né? Além da primeira positividade, a segunda, valorização das pessoas. Ninguém alcança nada sozinho, né? Ninguém chega num objetivo sozinho. Não. Tem até uma frase que fala, sozinho você pode ir mais rápido, né? Mas com pessoas você chega mais longe, né? E acho que exemplifica muito isso, né? Você ter esse apoio que você já tava, desacreditada, deixa pra lá. E o Davi trouxe esse apoio e esse direcionamento que te levou na realização desse sonho, né? Sim, porque assim, se ele não existisse real, não sei, eu acredito que hoje eu não estaria, né, formada, ter estudado, né? Sim. Eu fiz toda a diferença, né? Tá aqui se achando. Eu me amo. Tá aqui se achando, né? Mas foi real, porque ele falou assim, vamos lá, eu vou com você. E ele acabou fazendo até nos primeiros Mas dias. é porque a experiência, porque assim, como todo rolê que ela foi passar, eu já tinha passado. Você já tinha passado. Você meio que pega uma experiência. Você já tinha me auxiliado, né? Eu já tinha ajudado a minha irmã Davi também. passou primeiro, foi o mesmo ele me rolê, auxiliou, ProUni. Entendeu? Sim. Esses rolês. Já conheci. Então, a experiência... Ele falou brincando, eu fiz toda a diferença, mas isso é algo interessante de relevar, né? Alguém que vale a pena, é alguém que vai investir em você, né? No seu sonho, nos seus objetivos, né? Acho que isso é uma evidência clara de alguém que faz sentido, né? Você caminhar do lado. Sim. E até quando eu tranquei a faculdade, eu vinha pra cá de final de semana, né? Eu passava o final de semana aqui e voltava pra Morungaba, e vários finais de semana, assim, eu chorava, real. Né? Porque, era um sonho frustrado mesmo na época. Né? E o Davi, não, você vai conseguir. Muito bom. Né? Então, é bom você ter alguém, né, que te ajuda nessa questão, Sim. Tá ruim agora, mas você vai conseguir. Melhorar. Existem outras possibilidades, não é só nessa que você perdeu. Sim. Né? Sim. E o Davi me ajudou muito nessa questão. E deu certo, né? Doutora Gabriela. Deu super certo, gente. Doutora Gabriela. Graças a Deus, consegui Glória me formar, a Deus. assim. Amém. Não vou falar que foi fácil, né? Porque
né? Nada é fácil. Nada é fácil. Fui tirada. Eu falo assim que Deus não levou devagarzinho. Ele fez assim, jogou aqui em São Paulo, pá! Tá? Jogou, se vira, metrô, ônibus, longe dos seus pais, da sua família, longe da sua igreja, longe da sua zona de conforto aí e se vira. Sim. Esse é um ponto também que eu queria saber. Como que ficou, assim, porque seu pai, sua mãe, ok, adultos, né? A gente consegue levar de uma forma mais leve. Mas os seus irmãos são mais novos que você. São. E como que ficou essa sua relação com seus irmãos? Então, eu demorei muito pra aceitar a minha vinda pra cá. Eu falo pra todo mundo. Né? Demorei demais. Assim, sou casada. A gente tá 4 anos junto, né? 4 anos. E eu demorei muito pra falar assim, vamos na minha casa. Porque a minha casa era a casa dos meus pais. Né? Porque a gente sempre foi muito ligado, unido. Como meus irmãos são mais novos, então... meus pais trabalhavam, então eu que cuidava deles. Tinha uma relação muito de cuidado, né? Muito de cuidado, de estar perto, de levar na escola, de ir em reunião, acompanhar tudo, sabe? Assim, abraçando. Sim. Eu praticamente era a mãe deles, de verdade, assim, por muito tempo. Sim. Meus pais trabalhavam e eu precisava ajudar. E aí, quando eu vim pra cá, eu acredito, Tati, que não foi nem por eles, foi por mim. Que foi parecia que, assim, toda vez que eu vinha pra São Paulo, real, eu entrava dentro do ônibus e eu chorava. Porque eu queria ficar lá. Só que, ao mesmo tempo, eu queria ficar aqui também. Né? Porque eu estava realizando um sonho, eu já namorava o Davi. Né? Foi muito difícil pra mim, tá? Mas me fez amadurecer num nível que se eu tivesse ficado lá, eu não teria amadurecido. Sabe? Meus pais sentiram demais, demais. Meus irmãos, tenho certeza que também. Sim. Né? E eu amo eles. Né? Eu vejo a Emily comentando, eu gosto da sua relação com seus irmãos, sim, assim. E eu tenho uma relação muito boa com eles, assim, de acompanhar tudo. Todos os passos. Todos os passos real. Pode passar batido pela sua mãe, mas por você, tenho certeza que não. Eu me inspiro porque a relação de vocês é muito de amizade, assim. Eu tenho uma relação diferente com os meus irmãos. Por exemplo, eu agradeço a Deus que eu nunca matei nenhum. Eu tô ficando com medo. A gente se suporta em amor. Meu Deus do céu! Essa até eu fiquei espantada. Eu tô brincando. Aqui embaixo da mesa tá um chutando o outro. A gente tem relações diferentes, né? Eu tenho uma relação um pouco mais próxima com a Michelle. Com o Adam, sempre teve essa questão da música, de eu me inspirar nele. No Davi, a gente sempre teve uma relação mais distante. Até conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa me falou um pouco disso, né? Que, de uma questão de... Você era o caçula e depois eu nasci, né? Geralmente, essa relação é sempre mais conflitante. Eu falei, nossa, faz todo sentido, né? A gente conversando. Mas, enfim, sempre me inspirou a forma como vocês... Eu amo meus irmãos, tá, gente? Por favor, hein? Eu amo demais. Estamos aprendendo, né? Nós somos seres humanos falhos e estamos a cada dia nos superando, né? Nos relacionamentos. Mas sempre me inspira demais a maneira como vocês são, porque vocês parecem muito amigos, assim. E às vezes eu tô lá e eu vejo que ela fez live, não sei se é live, chamada de vídeo, e tá conversando com eles, assim, e eu falo, nossa, gente, que lindo. Nós somos assim mesmo. E quando eu vim pra cá, parece que aumentou. Né? Porque a saudade... A distância. Eu vejo isso com a Michelle agora. A saudade aumentou. Então, eu quero ficar ligando, eu quero ficar vendo onde você foi, o que você fez. O que você fez. Né? Às vezes, eu tô em algum lugar, eu vejo alguma coisa, tiro foto e mando pra eles. E com o sobrinho também, a chegada do sobrinho. Tirou foto do metrô pra mandar pra eles. Olha como tá lotado. Olha, e você não tem que dar sinal, eles param. Gente, é novidade pra galera do interior. É novidade, entende? Sim. Gente, falando de profissão, tipo assim, a Gabi, ela teve esse sonho e o sonho se concretizou. O Davi, eu fiquei sabendo aí que teve agora uma mudança. Uma transição. Uma transição. Aí eu queria que você contasse pra gente como que foi. Então, que nem eu falei, né? Eu entrei professor durante 10 anos. Aí, durante a pandemia agora, né? Recentemente, eu comecei... Como ficamos muito tempo em casa, né? Ocioso, digamos assim, né? Ou nem tanto.
eu tive um pouco mais de tempo para enxergar outras áreas, né? E aí, quando entrou, inclusive, né? A Emily falou aqui do patrocínio, né, da Shekinah. Sim. Aí eu comecei a mexer com o celular, né? Primeiro, o meu celular quebrou, aí YouTube lá, pesquisa, tal, arruma, deu certo. Ah, legal, dá pra arrumar. Aí o dela também, a da sua mãe, né? Ela ganhou um celular da mãe dela. Começou um problema. assim, consertando os próprios. Isso, exatamente. Um iPhone, Apple patrocina a gente. Aí deu problema, aí pesquisando no YouTube, arrumei também, aí comecei a pegar gosto. Aí fui. E aí entrou a Shekinah, que é o Adriano, né? Que a Emily até comentou, que ele já era amigo do Adam, né? Conhecido, e ele tinha esse projeto da escola. Aí eu falei, não, vou cursar. E aí fiz o curso com ele, né? Até hoje ele me dá suporte. E é muito bom. Inclusive, indico o curso para quem quiser também, né? Uma área muito boa. Porque eu já vinha também num desejo de mudar e empreender. Sim. E aí eu pedia realmente para Deus, poxa, eu quero empreender, fazer alguma coisa que eu consiga construir, né? Nessa vibe de empreendedorismo. Só que eu não conseguia enxergar, assim... Qual área, qual área. Eu não conseguia enxergar uma área interessante. Sim. Mesmo porque o pessoal, academia, tá, mas eu nunca, eu sempre optei por escola, né? Sim. E você continua lecionando ou sim, você... Sim, então continuei você tá lecionando. Com os dois. Isso. Lecionando. Assim, na verdade, eu tirei um período de licença da escola para eu poder me concentrar nessa área de celular. Certo. E tô nesse processo de transição, né? Para tomar uma decisão, né? Sim. Mas, assim, hoje eu me descobri uma área muito boa e tem dado, assim, frutos. Muito bom. E tem sido bem legal, assim. Aí o próximo passo, vou estar abrindo a minha loja, enfim, né? Um processo, né? Uma caminhada legal. E um crescimento. Eu acho isso importante, porque é a gente entende, assim, teoricamente, né? Ah, passei num concurso, é isso. Né? E às vezes para alguém que está assistindo, que hoje vive uma realidade que não está feliz, né? Porque eu acho importante a gente ter esse sentimento de que, ok, do mesmo jeito que eu batalhei para alcançar um sonho e consegui, tive sucesso, eu posso num outro, né? E às vezes quem tá de fora não vê isso. Eu posso falar por mim. Eu, quando comecei a ver essa mudança, falei, como assim, velho? Mas, tipo, né? Todo mundo quer passar num concurso e ficar num concurso. Mas se não tá te fazendo bem, se não tá te fazendo feliz, não faz sentido. Né? Então faz sentido você buscar e ter essa mentalidade positiva, né? Se deu certo numa coisa, pode dar certo em outra, que vai me fazer bem. Exatamente. Isso é muito legal. O ser humano, ele tem essa questão do algo novo, né? Sim. Tentar algo novo. Sim. É que nem a Emily falou, né? Muita gente olha e fala, pô, mas assim, se você olhar, poxa, tem caminhos alternativos que você talvez pode ir um pouco mais além, né? Você pode, abrir uma loja, no caso da minha, né? Sim. Mas, enfim, N áreas aí. E aí eu tô nessa questão do empreendedorismo aí, passo a passo, caminhando, né? Um passo de cada vez para não dar um passo e marcar a perna, não atropelar. Exatamente. E acertar, né? Porque, assim, nessa área assistindo lives, né? Assim, essa questão do empreendedorismo, você vê que a maioria das empresas fecham com menos de um ano. Menos de um ano. E, assim, eu tenho experiências até próximas de pessoas que abriram negócios e fecharam muito rápido. Sim. Então, assim, talvez a falta de conhecimento, né? De você cair numa área que você não conhece, não era bem aquilo. Então, é bom você se aprofundar, ter bastante conhecimento, entender como que é a dinâmica de um comércio e tudo mais, para quando você realmente se lançar, ter uma probabilidade maior de você dar certo, né? De dar certo. Uma coisa que acontece muito, assim, que eu acho que é o erro da maioria dos empreendedores, eu já vi até pesquisas que falam isso, é começar muito já, assim, no mês seguinte, dependendo já do lucro pro mês seguinte, né? E aí, tipo, você tem que começar com aquela reserva de pelo menos 6 meses, né? Que é o período que um negócio vai se estabilizar e vai começar a dar lucros, né? Exatamente. Então, muitas vezes acontece. Então, é legal você estar buscando esse conhecimento antes para entrar já de uma forma mais assertiva, né? Sim. E aproveitando, né, que nós estamos com 2 profissionais aqui. Sim. Da área da saúde, os dois, né? Uma da área bucal, outro da área da saúde física.
Vocês têm alguma dica, assim, que vocês podem deixar para quem está nos assistindo? Cada um dentro da sua área de formação? Uma dica aí dentro da odontologia, né? Eu acho que não entra nem dica, é uma recomendação mesmo, né? Que é para as pessoas, né, investirem mais em prevenção. Né? Porque dentro da odontologia, eu acredito que a prevenção é o início de tudo. Né? Aquela história, né, que até os comerciais de cremes dentais falam assim: visite seu dentista uma vez no ano, né? Isso que a gente não faz, né? Então, eu posso falar que eu tô em dia. Fiquei tá feliz em dia. comigo Parabéns. mesma. Fiquei. Parabéns. Obrigada. Né? Porque eu não sei se é uma cultura do brasileiro ou não sei, né? Se tem a ver com condição financeira também, mas dentro do consultório são pouquíssimas as pessoas que investem nisso, na prevenção. É sempre já para apagar incêndio. Isso, a gente o paciente já chega pra gente assim com dor, com o dente assim para extrair, para, sabe, assim, coisas, né, maiores que poderiam ter sido vistas antes e cuidado, né? E isso a gente começa na infância. Na infância, não tem jeito, né? Porque, assim, se os pais não vão ao dentista, a criança ela também não vai. Ela vai ter medo também, né? Então, assim, uma recomendação é a gente começar a investir em prevenção. O que é prevenção? A visita mesmo ao dentista uma vez no ano. Fazer aquele check-up. A gente não tem que fazer check-up geral? Da saúde geral. Faça o seu check-up também, né? Da sua saúde bucal. Porque ali a gente vai conseguir minimizar os danos, né? Vai fazer só uma limpeza ali, se tem uma cárie, vai fazer só uma restauração, não vai deixar chegar ali no canal. Que até não vai... pro bolso essa prevenção vai ser melhor, Com certeza. Até pro bolso, no final das contas, né? Sim. Né? Então, assim, dentro da odontologia, assim, invista em prevenção. Desde a criança. A mãe que tem o seu bebê, leva ele beber. Não precisa esperar nascer todos os dentes, porque ele já vai acostumar com o ambiente do consultório. E quando ele precisar realmente, ele não vai ter medo. Porque a maioria das crianças, elas chegam pra gente com muito medo. Medo por quê? Porque eles já vão com dor. E aí a gente já tem que intervir ali com anestesia, às vezes vai ter que segurar. Aí já é muito traumático, essa primeira vez no dentista já é traumático. Sim, né? Então, assim, a prevenção dentro da odontologia, eu acredito que é o primeiro passo aí, né? E depois entra todas as questões, que hoje tá muito voltada à questão da estética, né? Porque a galera tá muito mais estética do que saúde. Sim. Né? E, na verdade, tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Muito bom. E você, Davi, uma dica aí na área de saúde que você... Então, considera. Na área de saúde... física, né? Física, né? Isso. A educação física tem um termo grego que falava da dicotomia. O que seria dicotomia? Tipo, a divisão, né? Corpo e mente. Dicotomia, divisão. Mas a pandemia em si trouxe para nós... Por que eu tô falando da dicotomia? Trouxe pra gente uma reflexão maior sobre a questão que, assim, nós não podemos dividir o que é corpo, o que é mente. Nós somos um, né? O nosso corpo tá muito ligado a uma coisa a outra. Muito ligado a uma coisa a outra. Então, às vezes, a pessoa ela quer cuidar muito do corpo, né? Mas ela não cuida da mente. Mas, na verdade, assim, vamos, né, deixar de uma forma mais clara. Tem que cuidar tanto do corpo quanto da mente. Porque uma coisa vai refletir na outra. Entendeu? Então, a pandemia também trouxe muito isso, né? Deixou muito mais evidente. Muitas pessoas ficaram em casa e mentalmente se tornaram, assim, doentes. Entendeu? Sim. E realmente vai também refletir no corpo. Sim. Entendeu? O corpo vai refletir no seu psicológico, vamos dizer assim. Sim. Então, uma coisa está ligada à outra. Nossa, muito bom. Então, vamos, assim, cuidar mais do nosso corpo, da nossa mente, né? De um todo, como igual. Não negligenciar. Até uma conversa que eu tava tendo com o primo dela, semana passada, ele falou sobre isso. Ele falou, nossa... Que ele tava comentando sobre eu estar mexendo com o celular, tudo. Ele falou, nossa, a pandemia fez bem pra você e tal. Aí ele falou, isso aí foi meio que um escape, né? Ele falou, não, realmente. Foi uma forma também de eu, né, me ocupar ali mentalmente e me descobrir uma outra área,
E isso fez bem para mentalmente, né? E ele também estava refletindo sobre essa questão de cuidar da mente, né? E ser mentalmente forte, né? E assim, cuidar do corpo, cuidar da mente, enfim, né? Essa é a dica para todos nós, né? Gostei. Amiga, vamos para nossas perguntinhas direto? Bora. Vamos lá. Eu queria que vocês me respondessem qual é o amor da vida de vocês. Qual o amor da vida de vocês? Para mim, sem dúvida, é Jesus. Né? Sem dúvida nenhuma, o amor da minha vida é Jesus, porque a gente só tá aqui por causa dele. Né? A gente só existe por causa dele. E tudo que a gente faz é para ele. Então, Jesus é o grande amor da minha vida. Davi? Sim, também. Deus é amor, né? Ele é a representação do amor, né? E a gente também tem que retribuir a ele, né? Retribuir a Deus, né? Porque ele nos amou, né? Entregando seu próprio filho. Então, ele é a representação maior do amor. E a gente também tem que retribuir a ele o amor, né? E sempre colocando ele em primeiro lugar, né? Em todas as coisas. Que lindo. E qual seria o versículo de cada um de vocês que marcou a vida de vocês, que traz marca até hoje? São muitos versículos, né? Que a gente tem aquele apego, assim. E eu acho que foi a Emily que falou, não sei se foi no primeiro episódio, que cada momento a gente tem um. Ou foi a Tati? Acho que foi a Tati, né? Foi. Cada momento a gente tem um, né? Elas existem mesmo. Parabéns, gente. Faça igual a Gabi. Todos, obrigada. E quando eu vim pra São Paulo, que foi essa ruptura mesmo, assim, né? Na minha vida, essa divisão, assim, do antes e depois, em muitos momentos eu me senti realmente, assim, não é fraca, mas fragilizada, sabe, assim? E um versículo que eu sempre me apeguei foi acho que tá em Coríntios, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Né? Então, eu me apeguei nisto, né? Porque em muitos momentos, para mim, estava sendo muito difícil o que eu estava passando, o que eu estava vivendo comigo mesmo, comigo e com Deus. Conflitos. Né? Sim, conflitos, porque eu demorei muito tempo para entender o porquê que Deus tinha me trazido para São Paulo. Né? Porque as maiores experiências que eu tive com ele foi aqui. Uau. E foi no momento em que eu me sentia fraca e sozinha. Uau. E foi ele, assim, que fez a total diferença. Então, acho que o versículo da minha vida é esse. Amém. Amém. Aquilo que a Tati falou, né, que você relembrou aqui também, realmente cada fase da nossa vida tem uma palavra que vai ser mais significativa, né? Que vai representar mais ali aquele momento, né? Aí eu vou deixar aqui, ó, Efésios 6:12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque, assim, esse versículo representa muita coisa na minha vida. Foi um período onde tive as maiores experiências com Deus, né? Espirituais, realmente de materializar, vamos dizer assim. Materializar a espiritualidade, vamos dizer assim. Que não vem ao caso, né? Não temos tempo também para falar. Mas eu tive muitas experiências meditando nessa palavra. Da guerra espiritual, né? Realmente orar, se posicionar... e declarar a palavra, né? E vencer através disso. Certo. E antes de eu fazer a terceira e última pergunta, a gente deixa sempre três passos, né? Pra gente colocar na nossa vida. E o terceiro é justamente o que a Gabi estava comentando agora, por enquanto que ela falava dessa trajetória, né? De ter vindo para São Paulo. Você não sabia qual era o seu propósito. Da mesma forma que o Davi também não sabia no propósito dele, dentro da pandemia, o que ele iria descobrir. Então, a terceira pista, gente, a terceira coisa aí para você ter certeza, é que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Talvez no momento você possa entender que tá dando tudo errado e que não vai dar certo. Mas tem um propósito de Deus para isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza que o propósito de Deus tá aí. Tudo tem um porquê, todas as coisas cooperam para o bem, né? Exatamente. Que amam a Deus. E a pergunta final seria qual o louvor
que tem impactado agora atualmente a vida de vocês. O louvor que a gente vai cantar? Yes. Aquele que foi combinado? Yes. Que a gente ensaiou? Né? Aquele mesmo! Então vamos de Eli Soares. Vamos. Eu vou descansar. Por que vocês querem falar? Ou... Tem alguma coisa específica ou não? Representa muito esperar, descansar, confiar, Amém. né? Representa muito você confiar em Deus. Amém. E descansar. E às vezes, que nem você falou, às vezes no momento tá difícil, a situação é adversa, mas tem um propósito para isso. Aí lá na frente você vai entender. Então você precisa descansar, esperar e confiar. Amém. Porque o amanhã está nas mãos de Deus. Uau, tudo a ver com isso, né? Com tudo que falamos. Muito bom, então vamos lá, vamos cantar. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias e muito glórias. bom, muito bom. É isso, né? Falamos tudo. Exatamente. Agradecer a presença do Davi e da Gabi. Obrigada por terem topado, mesmo com medo, sabendo que seria algo novo. Com gelo na barriga. Mas viu, nem matou, é tranquilo. Muito obrigada. Tenho certeza que a história de vocês vai inspirar. E essa é a ideia, né? Que inspire pessoas a buscarem seus objetivos e alinhar tudo com o propósito e a vontade de Deus. Amém. Amém? Então, vamos falar dos nossos patrocinadores pra gente Isso. encerrar. Só agradecê-los, né? Agradecendo a Janete com os salgados, a Chocopate com os doces, chocolates, a Shekinah-Cell, conserte o seu celular. E eu tô esquecendo um. Carol. E a Carol, a braba. Calma, Carol. Foi só um lapso aqui. A braba. Mas é isso aí. E eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Saiba que o coração da Emily com certeza tá satisfeito, né? O irmão, a cunhada, mas o meu também por ter... Porque realmente eu acho que eu sou agregada, né? Cheguei, sentei na quina da mesa e tô fazendo parte. E agradecer também vocês que estão aí em casa, estão nos assistindo, não importa o horário. E que você tem aqui nesse canal sempre palavras, né? Pra inspirar a sua vida, histórias que vão te inspirar. Mesmo às vezes com algumas brincadeiras. Morungaba, me perdoe, mas eu não podia perder a piada. Amo vocês, já estive aí, já tive o prazer de estar lá na igreja, vocês são bênção, vocês que estão aí em casa também são bênção, e aqui nós finalizamos mais um, né, irmão? Bom, mais um resenha, vamos terminar igual, eu ia ficar no barco, vamos terminar igual a gente começou? Vamos! E aí a gente finaliza mais um Resenha do do Louvor. Valeu, galera, tchau, gente. tchau, beijo. Um beijo.